Quanto rende uma boa estratégia de investimentos no longo prazo? É muito difícil cravar um número exato, afinal, essa variável depende de diversas coisas que estão fora do nosso controle que acontecerão no futuro. Porém, na hora de criar uma estratégia de investimentos, é muito útil trabalhar com estimativas. Afinal, elas nos dirão se a gente está no caminho certo, aonde a gente é capaz de chegar e o que a gente precisa fazer hoje para alcançar os nossos objetivos financeiros. Mas quais são essas estimativas? Quanto pode render uma boa estratégia de investimentos? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Se você chegou agora aqui no canal, muito prazer, meu nome é Daniel Staff, eu sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais e a minha missão aqui é trazer conteúdo de qualidade para que você tenha autonomia com o seu dinheiro e os seus investimentos. E eu não sei se você já criou um plano de investimentos de longo prazo, se você sabe quando você se aposentará e qual será o salário que você terá lá na frente através dos seus investimentos. Mas saiba que isso é totalmente possível e recomendado se você sabe o que você está fazendo. Nesses planos financeiros, você é capaz de determinar quando você atingirá esse objetivo, quanto você precisa investir hoje para atingir ele, seja ele a sua aposentadoria ou qualquer outro objetivo financeiro que você tenha. E um componente fundamental desses planos de longo prazo, dessas estratégias, é a rentabilidade que a sua carteira de investimentos é capaz de entregar ano após ano. E é óbvio, e eu quero deixar isso muito claro aqui para vocês, que é impossível determinar com precisão quanto os seus investimentos irão render no longo prazo. Afinal, esse rendimento depende de diversas variáveis, de coisas que ainda nem existem, de ciclos econômicos, de tipos de investimentos que você inclui na carteira, investimentos que podem nem existir ainda, então a gente trabalha sempre com estimativas e é justamente sobre elas que a gente vai falar. Outra coisa importantíssima na hora de fazer um planejamento financeiro desse nível é que a gente sempre tem que pender para o conservadorismo, ou seja, se as coisas não vão como a gente prevê, a gente ainda assim atinge aqueles objetivos que são tão importantes na nossa vida. Já caso as coisas se saiam bem e superem as nossas expectativas e as nossas previsões conservadoras, os nossos resultados serão muito melhores. Atingiremos os nossos planos antes do previsto e teremos uma vida ainda melhor. E falando sobre essas estimativas, a gente usa duas principais variáveis para determinar quais são os rendimentos da nossa carteira, da nossa estratégia. E a principal variável é a do perfil de investidor. Quanto mais agressivo você é, mais você é capaz de aguentar a volatilidade dos mercados e, consequentemente, você pode ter posições maiores em renda variável, que são posições mais agressivas e que te trazem, no longo prazo, um retorno um pouco mais alto. Já se você é mais conservador, não tem tanta experiência ou tem prazos mais curtos para os seus investimentos, naturalmente a sua carteira será majoritariamente composta por renda fixa, que é mais previsível, porém traz um rendimento mais baixo. Então seu perfil de investidor vai determinar muito essa média de rendimentos usada para a estratégia de longo prazo. Lembrando que esse perfil ele pode mudar com o tempo. Inclusive vários alunos do Autonomia que entram no curso sem saber muita coisa, com um perfil muito conservador, tendem a sair do curso com um perfil mais agressivo. Afinal, eles entendem melhor como os investimentos globais funcionam, qual que é o risco e a oportunidade dentro da volatilidade do mercado, e eles estão mais capazes e sujeitos a enfrentar esses riscos maiores em troca de retornos melhores de longo prazo. Já a segunda variável para levar em consideração esses números são os retornos históricos de determinadas classes de ativos, tanto renda variável quanto a renda fixa. E segundo um estudo feito pela Vanguard, analisando o retorno de carteiras desde 1926 até 2019, um período de 93 anos, temos as seguintes estimativas para diferentes perfis de investidores. Lembrando que esses são retornos reais depois da inflação. Para uma carteira conservadora composta de 20% renda variável e 80% renda fixa, uma carteira muito mais conservadora, o retorno histórico nessa série, nesse estudo, é de 3,67% acima da inflação. Já para um perfil moderado, considerando 60% ações e 40% renda fixa, temos um retorno histórico de 5,82% depois da inflação. Se formos considerar um perfil agressivo com 90% ações e 10% renda fixa, a gente pode chegar a um retorno de 7,02% ao ano depois da inflação. Ah, Daniel, mas eu sou muito conservador e eu não aguento renda variável na carteira. Pois bem, para uma carteira global composta 100% de renda fixa, o seu retorno médio real de longo prazo será por volta de 2,38%. Ah, Daniel, mas eu sou muito agressivo, eu não quero ter renda fixa na carteira, quero ter só renda variável para alcançar os maiores retornos. Pois bem, o seu retorno histórico será
depois da inflação no longo prazo, em média 7,34%. Lembrando que isso é um estudo de médias de retornos passados, que não são garantias de retornos futuros. E existem 4 avisos muito importantes que eu quero trazer para vocês aqui em relação a esses retornos e como a gente pode abordar e utilizar eles da melhor forma possível. Só que antes desses avisos, eu quero mostrar para vocês como utilizar esses números dentro da planilha da independência financeira que eu forneço para os meus alunos dentro do curso Autonomia Financeira. Nessa planilha, a gente é capaz de inserir diversos dados pessoais nossos, nossa idade, a inflação do período, nosso retorno, nosso aumento salarial, e a planilha vai nos dizer quanto a gente precisa investir exatamente todos os meses para atingir os nossos objetivos. Essa planilha é uma das partes favoritas de muitos alunos do Autonomia. Eu vou pedir para o editor colocar aqui na tela um print dela para vocês terem noção como ela funciona. Vocês podem ver ali que na coluna da esquerda a gente coloca a nossa situação atual. Então, nossa idade atual, no nosso exemplo ali, uma pessoa de 35 anos, uma idade de aposentadoria. Então, a pessoa quer se aposentar aos 65 e uma estimativa de vida, ela viveria por mais 30 anos, até os 95 anos, com dinheiro acumulado com esses investimentos. Embaixo a gente pode colocar os retornos médios da carteira, tanto na fase de acumulação, que eu coloquei ali um perfil agressivo de 10,29%, quanto na fase de usufruto, que naturalmente teremos uma carteira mais conservadora, mais protegida da volatilidade do mercado, com retorno de 8,29%. Tirando a inflação média de 2,95% desse período, temos exatamente os retornos que eu mencionei anteriormente no vídeo, os retornos médios de uma carteira moderada e uma carteira super agressiva com 100% em ações. E é exatamente aqui nesses retornos, na fase de acumulação e na fase do usufruto, que você colocará essas perspectivas de retornos, juntamente com a inflação média do período, para você traçar esse plano completo. Seguindo aqui na nossa planilha, colocamos o nosso salário atual, no exemplo R$10.000, e o aumento médio do salário todos os anos. Eu gosto de colocar esse aumento médio em linha com a inflação, sendo conservador. Afinal, se temos 35 anos, muito provavelmente teremos muitas promoções no futuro, novas fontes de renda. Nosso salário deve aumentar mais do que a inflação, porém sempre trabalhamos com estimativas mais conservadoras. Dos 10 mil, nesse exemplo, a pessoa é capaz de aportar R$2.000 por mês. E aí a gente vai para a coluna da direita, onde a gente tem a nossa situação durante a independência financeira. Nesse caso, a pessoa que está montando essa planilha, no nosso exemplo, quer um salário de R$10.000, valores de hoje. A própria planilha faz a correção para valores inflacionados no futuro. Então, o salário de R$10.000 hoje seria equivalente a um salário de R$23.922 daqui 30 anos, quando essa pessoa de 35 anos chegar aos 65 e começar a sacar esse salário. E ali você pode ver todos os valores já corrigidos pela inflação, tanto o salário mensal quanto o salário anual e o tamanho da conta necessário para atingir esse objetivo, que no caso são R$4.544.380. Com esse valor, a pessoa é capaz de sacar R$10.000 por mês para o resto da vida dela durante 30 anos ou mais. Logo abaixo a gente coloca o tamanho da nossa conta. Então, se você já tem investimentos, se você já tem algum tipo de aplicação financeira, você coloca aqui embaixo. Pode ser que você tenha 5 mil, 10 mil, 50 mil, 1 milhão investidos. Ou pode ser que você ainda não tenha começado, como é o caso do nosso exemplo. Eu coloquei ali o número 0, como se a pessoa nunca tivesse investido na vida. E aí a planilha te diz, mais abaixo, quanto que falta em vermelho, ou quanto que sobra para você atingir a sua aposentadoria, o seu objetivo financeiro. Quanto tempo esse dinheiro durará após a sua aposentadoria, no caso do nosso exemplo, depois que você completar 65 anos. E quanto de aportes a mais ou a menos você deve fazer a partir de hoje. Então vejam que no nosso exemplo está sobrando R$873.000, ou seja, com aportes de R$2.000 a partir de hoje, a pessoa terá R$873.000 sobrando na sua aposentadoria. Isso permitiria com que ela vivesse 52,8 anos com salário de 10 mil, ao invés de somente 30 anos, como foi a expectativa de vida, considerando que ela viveria até os 95. A planilha também diz, olha, você está aportando muito, você pode se dar ao luxo de todos os meses gastar R$322 a mais com algo que você gosta e investir, ao invés de R$2.000, R$1.677 por mês. Se a pessoa reduzir os aportes para R$1.677 ou R$1.700 por mês, ela ainda assim será capaz de se aposentar com 65 e viver até os 95 anos tranquilamente. E aí, quando você participar do Autonomia e tiver acesso a essa planilha, você pode tanto colocar os seus dados pessoais, sua idade, quando você pretende se aposentar, quantos anos você acha que viverá durante a sua aposentadoria, o seu salário atual, o crescimento do salário, o tamanho dos aportes, o tamanho da sua conta hoje. Enfim, você planeja a sua estratégia de aposentadoria completa exatamente alinhada com a sua situação individual. Então vejam aqui como que na prática
um plano financeiro de longo prazo usa esses retornos estimados, usa esses retornos médios passados para prever se estamos no caminho ou não para atingir os nossos objetivos lá na frente. Agora, voltando àqueles lembretes importantes sobre essas estimativas de retornos futuros da nossa carteira. Lembrete de número 1. Esses retornos, eles já levam em consideração períodos muito difíceis. Lembra que o estudo foi de 1926 a 2019? Isso leva em consideração a Grande Depressão de 1929, que foi a maior queda da história das bolsas mundiais. A bolsa americana chegou a cair 89%. Então esses retornos já levam em consideração essa grande queda, assim como as crises de 1974, a bolha.com dos anos 2000, a crise financeira de 2008, guerras mundiais que aconteceram, diversos conflitos, inflações altíssimas, enfim, esses números já levam em consideração muita coisa complicada que aconteceu nos mercados. Então esses números, eles já pendem para o conservadorismo. A gente não sabe o que acontecerá no futuro, a gente não sabe o que nos espera nos próximos anos e décadas. Mas mesmo com tanta dificuldade das últimas décadas, bons investimentos atingiram esses resultados. O segundo aviso é que essas rentabilidades já levam em consideração a inflação do período. Então você pode me dizer, Daniel, mas um salário de 10 mil hoje não é a mesma coisa que um salário de 10 mil daqui a 30 anos. E realmente não é muito diferente. Mas eu peguei os dados de inflação americana para uma carteira americana de 2,95% desde 1926 até 2019. Então os retornos eram mais altos do que isso e eu fiz essa redução para chegarmos ao retorno real e termos esse ajuste da inflação para o longo prazo, que é tão importante. E aí você pode se perguntar, tá, Daniel, mas eu moro no Brasil, a inflação brasileira é historicamente muito mais alta. Como que eu faço? Não importa. Se você investe com uma carteira globalmente diversificada, com ativos expostos às moedas mais fortes do mundo, a sua inflação é inflação global. Porque se a inflação no Brasil está muito alta, naturalmente o real se desvaloriza. Então suas posições expostas ao dólar, ao euro, à libra, ao ien japonês vão valorizar, vão ganhar mais ou igual que a inflação brasileira. Então a inflação brasileira acaba sendo compensada por um rendimento maior dessas posições internacionais. O terceiro aviso, e talvez o mais importante do vídeo para você realizar esse planejamento de longo prazo, é você nunca, em hipótese alguma, agressivar o seu perfil somente para conseguir retornos maiores no seu plano. Então digamos que o seu perfil de investidor de verdade é um moderado conservador. E aí você coloca os números, as rentabilidades de um perfil moderado na planilha, e a planilha te diz, você tá para trás, você tá atrasado, você tem que aportar muito mais. Aí você fala, então eu vou aumentar os meus retornos esperados para um perfil agressivo, e aí a planilha vai me dizer que eu estou no caminho certo, que eu não preciso me preocupar com os meus aportes maiores. Só que esse é um erro gravíssimo que você pode cometer, porque se você não tem um perfil agressivo, mas você adota um perfil agressivo na sua carteira, as chances de você cometer erros mentais, principalmente, de você vender nos piores momentos, de você ter prejuízos nos momentos mais complicados, é enorme. Então acaba que o seu resultado de longo prazo, que deveria ser em linha com o conservador ou com o moderado, acaba sendo ainda pior do que eles, talvez resultados negativos, porque você não teve a capacidade de aguentar as pancadas de um perfil agressivo. Então se você é perfil moderado conservador, não agressive o seu perfil somente para buscar maiores retornos, porque você acabará com retornos ainda menores. Inclusive, se você não sabe como definir o seu perfil, qual é o seu verdadeiro perfil de investidor, eu vou deixar esse vídeo aqui que te explica exatamente o que você precisa saber para determinar esse perfil. E o quarto aviso é que, obviamente, isso é uma estimativa baseada em retornos passados e que nada garante que esses retornos se repetirão no futuro. Eles podem ser piores, como podem ser muito melhores, dependendo das posições que você adiciona e do que acontece com o nosso mundo no futuro. Mas quanto mais global e diversificada for a sua carteira, com ativos de qualidade dentro dela, mais próximos tendemos a chegar a essas rentabilidades. Inclusive, se a carteira for muito bem estruturada, adicionando alguns fatores e alguns satélites que comprovadamente aumentam sua rentabilidade, podemos alcançar coisas até um pouco melhores. Agora, me conta aqui embaixo nos comentários qual que é o seu perfil de investidor e se esses retornos que eu comentei estão em linha com o que você esperava ou não. Lembrando também que são todos esses retornos em dólares, não em reais, porque o real tem inflação maior e essa inflação é ajustada através de um dólar mais forte. Eu acredito que muitos de vocês me assistindo aqui nesse vídeo podem se decepcionar com esses números, podem achar esses números muito baixos, muito mais baixos do que prometem por aí nas redes sociais. Muita gente fala do tal 1% ao mês livre de imposto de renda. Esses retornos, primeiro que são em reais, segundo que são em ativos muito arriscados e terceiro que são insustentáveis
sustentáveis no longo prazo. E quarto, eles não são ajustados à inflação. Então não se iludam com essas informações que vocês veem por aí. Eu nunca trarei informações falsas ou meias verdades para iludir vocês. Eu prefiro muito mais verdades inconvenientes do que mentiras reconfortantes. Então, se você tá atrás de mentiras reconfortantes, pode ir lá seguir outras pessoas, acreditar nessas ladainhas e fazer um planejamento de investimentos de longo prazo que nunca se concretizará ou que correrá riscos desnecessários e pode ser que acabe com a sua vida financeira. Já se você quer verdades que te ajudarão a enxergar a realidade e investir com qualidade para o longo prazo, esse é o seu lugar. Já aproveita e se inscreve aqui se você ainda não é inscrito. Deixa o seu like se você gostou do conteúdo desse vídeo e aprendeu alguma coisa. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que deve saber dessa informação. E se ficou qualquer dúvida ou se você tem qualquer observação sobre o que foi dito no vídeo de hoje, comenta aqui embaixo que eu vou te responder e a gente se vê no próximo vídeo.